Vamos abrir o nosso coração e orar. Eu quero colocar nesta oração aqui a Laura, a Laurinha, minha netinha mais nova, que ontem fez aniversário. A Laurinha ontem completou mais um aninho de vida. Então eu quero orar por ela também. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, justo, santo, poderoso e maravilhoso Senhor da glória. Nós exaltamos o Senhor nesta manhã. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Muitas vezes a gente esquece das maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos esquecemos que estamos aqui hoje só pela Tua graça, só porque o Senhor assim permite. Nós temos mais um dia de vida. Grato nós somos, Senhor. Nosso coração é cheio de gratidão. Agradecemos pela bênção dos nossos familiares. Agradecemos pelo Senhor nas nossas vidas. Louvado sejas eternamente, ó Deus Todo-Poderoso. Continua, Senhor, derramando da Tua graça, do Teu poder e da Tua compaixão nas nossas vidas. Continua falando conosco, continua, Senhor, nos instruindo, mostrando para a gente o caminho correto e certo a seguir. Senhor, ajuda-nos, Senhor, isso é muito importante nas nossas vidas. Senhor, o momento de calar, o momento de falar. Ajuda-nos a discernirmos. Fala conosco, Pai querido. Fala conosco. Este assunto que nós vamos tratar aqui hoje é tão importante. As pessoas precisam saber disso. Não são coisas que normalmente se falam nas igrejas denominacionais. Senhor, eu te agradeço pela vida da Laurinha. Obrigado por mais um ano de vida. Somos gratos, Senhor. Bendizemos o Senhor pela beleza, pela majestade da Tua santa, maravilhosa e poderosa presença nas nossas vidas. Esta é a oração que faço, com o coração cheio de gratidão, no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu quero, neste início de culto a Deus, convidar você para você abrir a sua Bíblia. Abre a Bíblia aí, meu irmão. Né? Tanta gente convida você, minha irmã, para fazer tanta coisa. Ir não sei aonde, fazer não sei o quê, né? E eu quero convidar você nesta manhã para você abrir a Bíblia, ora. Abra a Bíblia Sagrada. De repente você está me vendo, me ouvindo aí, você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para você que não acredita, eu quero dizer para você, você já leu a Bíblia? Que homem teria a capacidade de escrever tudo que está na Bíblia somente pela imaginação dele e fazer com que tudo isso acontecesse somente pelo poder dele? A não ser que você acredite em Homem-Aranha,
Mulher Maravilha, Super-Homem, essas coisas aí, de repente você acredita, né, que eu posso fazer. Então, para você, quem fez tudo isso é o Super-Homem, né? Mas não, foi Deus, é Deus, entendeu? Então, abra a Bíblia, joga as pedras aí, leia o que está escrito aqui na Bíblia. Leia, calma. Pega as pedras que você tem na mão, coloca do lado aí. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 4. Abre aí. Vamos ler o que está escrito. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha, algumas passagens bíblicas, a maioria, não vai dar tempo de abrir e ler com você, né? Mas você abre, você lê. Veja, quanta coisa, quanta não, só coisa maravilhosa você vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar uma maneira saudável de viver, uma maneira alegre, porque tem gente que pensa, né? Pensa porque ouviu isso, que crente não pode fazer nada. Tem gente que acha até que casal crente dorme um em cada cama. Não, não é verdade. Ah, crente não pode ir em festa. Quem falou que não pode? Onde está na Bíblia? Me ache na Bíblia onde está escrito isso. Claro que pode. Então tem gente que acha que crente, por exemplo, não pode assistir uma partida de futebol na televisão, não pode assistir filme. Tem gente que pensa que crente não pode fazer nada, né? Porque tem pessoas que ensinam isso. Mas Jesus não ensinou isso em lugar nenhum, né? Então eu quero dizer que tem muita gente que não aceita, né, ser cristão, ser crente, e a pessoa não é salva porque puseram na cabeça dela que crente não pode fazer nada. Ah, crente não pode fazer uma reunião, todo mundo ficar alegre, rir. Não, não pode. Crente tem que ser um sujeito sério, não pode rir, né? Tem até lugares que ensinam que crente, a mulher cristã, a mulher crente, a mulher salva, não pode se depilar. Tem lugares que ensinam isso. Eu quero dizer para você que isso não faz parte da Bíblia, viu, meu irmão, minha irmã? Não faz parte da Bíblia. Você quer seguir a Bíblia, né? Você pode depilar suas axilas aonde você quiser, irmã. Isso é problema seu, onde você vai realizar a depilação. Isso é um problema. Se você é casado, é um problema seu do seu marido. Não é problema do pastor da igreja. Não há nenhum tipo de proibição sobre isso. Ah, mulher crente não pode cortar o cabelo. Quem? Mas aonde está escrito isso? Tem uma passagem que fala do véu, né? E as pessoas não leem até o final. Então eu quero dizer para você que o verdadeiro cristão é alegre, é feliz. Pô, quem que tem Jesus no coração e não é feliz? Você pensa que o verdadeiro cristão não faz coisas erradas? Faz. Erra. Às vezes xinga alguém no trânsito. E olha, quando eu digo xinga, não é aquelas coisas de seu filho. Ô, bênção. Isso aí é uma falsidade. Que bênção, nada. O sujeito fez uma coisa que uma pessoa que faz aquilo é realmente aquilo que ele fez. Entendeu?
crente é uma pessoa normal, só que ele é salvo. Crente gosta de coisa certa. Crente não gosta de mentira. Ó, não minta para um crente. E crente não é para mentir também. Entende o que eu estou dizendo? Ah, mas crente pode tomar uma cervejinha? Se você não for, se de uma você não tomar duas, de duas, três, de três, quatro, de quatro, cinco, de cinco, seis, sete, oito, e você não ficar aquela pessoa desagradável, falando mole, dando mau testemunho, né? Olha, aquele lá é crente, olha como é que ele está bêbado. Qual que é o problema de se tomar uma cerveja? Não há proibição na Bíblia. Entenda o que eu estou falando. E quando eu digo que estou falando, eu estou desafiando qualquer um aqui, né, a me provar biblicamente o contrário do que eu estou falando. Qual a proibição que tem na Bíblia para o salvo beber? É chá, viu? Nenhuma. Não há proibição. O problema é que, né, a pessoa não sabe a hora de parar. Ah, mas é festa mesmo, vamos beber. Não. A bebida é um prazer que Deus deixou para nós. O vinho, você quer uma coisa mais prazerosa do que uma taça de vinho com uma boa comida? Não há proibição. A Bíblia nos proíbe da embriaguez. Mas não proíbe de você tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja, não há esse tipo de proibição. Isso são os exageros. E normalmente, né, quem proíbe os outros de tudo, faz. Tem uma denominação aí, não vou falar nome, porque se a gente fala nome, né, depois a gente é obrigado a deixar a pessoa vir se defender. E não vou dar espaço para essa gente que já tem tanto espaço. Eles proibiam as pessoas de terem até rádio. Hoje rádio, né? Mas eles proibiam. Até que eles começaram a fazer programa no rádio. Aí eles liberaram o rádio. Olha, só pode ouvir rádio naquela estação e naquele horário. Proíbe televisão. Mas o falecido líder, né, proibia a mulher de tomar sol, toda a filha tomava, tinha televisão na cobertura, enfim, né? Então o crente pode fazer as coisas. Poxa vida, né? A mulher crente vai lá na praia. Né? Por que é a praia? A praia é um lugar de descontração, né? Você vai na praia de calça, botina, meia. Não, a pessoa que vai na praia vai pôr um calção, uma bermuda, vai querer tomar sol, vai tirar a camiseta, a camisa. Agora, a irmã não vai ficar só com um negocinho aqui para cobrir o bico do seio, né? Não vai colocar aquele fio dental que pôr aquilo e é preferível não pôr nada. Porque aquilo deve incomodar a beça. A mulher cristã vai lá com um maiô decente. Não é verdade? A moça cristã não vai lá para mostrar o corpo, vai para tomar sol, vai para curtir aquela água salgada, gostosa do mar. Então o crente pode fazer as coisas. Só que o crente, ele sabe, o verdadeiro cristão sabe até onde ele pode ir. Ele sabe. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Chega uma hora que ele fala, não vou fazer isso. Parei, não vou. Não, disso eu não vou participar. Não. Vocês querem? Vocês, eu não vou. Ele não é o cara chato, ele não participa. Agora, não pode participar de um churrasco. Ah, faz favor. Não pode comer carne de porco. Quem falou isso? Não, mas... tá na Bíblia. Mas Deus falou isso para a igreja? Deus falou para um povo que estava caminhando no deserto.
comer carne de porco no deserto, aquela carne não fica, vai estragar, ainda mais a carne de porco, né? Sabe, a gente precisa entender as coisas, ter discernimento. Por causa disso que na oração de hoje eu pedi discernimento para Deus. Senhor, nos ajude a entender as coisas. E este assunto que eu vou trazer hoje, olha o tempo aqui, meu Deus, é o seguinte, que tem muito grupo religioso, né? Você pode ver, faça uma análise, né? Esses grupos religiosos que proíbem você disso, proíbem daquilo, eles ensinam tudo errado, porque né? Então eles não querem que você leia a Bíblia, não querem que você se esclareça, que você aprenda. Eles ensinam, por exemplo, que você, olha só, você herda, você recebe de herança o pecado do seu pai, dos seus avós, da sua mãe. Eles ensinam isso. Que você tem que ir lá na igreja deles, na denominação deles, para você fazer, como é que eles chamam? Para você anular o pecado da maldição hereditária. Eles ensinam isso, né? Que as criancinhas que nascem já herdam o pecado. Ensinam isso. Mas eu quero dizer para você que criança nenhuma herda pecado. Não existe o pecado hereditário. Só ler a Bíblia. Criança ela não nasce pecadora. Ela se torna pecadora. Né? Por exemplo, tem algumas denominações, dentre elas a principal é a Igreja Romana, a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que batiza as criancinhas para livrá-las do pecado. Mas o batismo não é para livrar ninguém do pecado. Ninguém é salvo porque foi batizado. Estou errado? Se eu estiver errado, Jesus está errado também. Porque aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, sendo crucificado, simultaneamente a Jesus Cristo, tinha dois ladrões, né? Para um deles, Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não foi batizado. Ele era ladrão, estava recebendo a pena de morte por ser ladrão. E aí? Você vê que tem coisas que a gente precisa... O pecado não é hereditário. O pecado é quando a gente viola, não é viola de tocar, né? É do verbo violar. A gente viola a lei de Deus. Foi isso que nós lemos, 1 João, capítulo 3, versículo 4. O pecado, irmão e irmã, para ninguém roubar sua paz, roubar a sua liberdade. O pecado, ele é praticado e não herdado. Ninguém herda o pecado. O pecado é praticado. O pecado é cometido, ele não é herdado. E para essas denominações aí, laranja podre, né? Que falam que existe maldição hereditária. Pega lá uma passagenzinha da Bíblia, mas não continua lendo a Bíblia. Eu sempre digo, né? Olha, atenção no que você já leu, atenção no que você está lendo e não se esqueça que você vai ler muita coisa ainda. Para aqueles que só travam ali, é bom ler Ezequiel 18, 20,
que diz o que? O filho não levará a iniquidade do pai. Cada um dá conta dos seus pecados, das suas ações. Ninguém vai dar conta do que os seus ancestrais fizeram. Ah, o meu ancestral foi um assassino, matou, não sei. Então, você já pensou os descendentes de Hitler? Não teriam paz nenhuma, não teriam salvação. Além de pensar, lê a Bíblia. Nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. O meu filho, os meus filhos, eu tenho 3, os meus netos, tenho 6, não são responsáveis por aquilo que eu faço. Isso é responsabilidade minha. O meu pecado sou eu que vou pagar, não é o meu filho. Talvez você confunda, né, punição com consequência. Quem pune o pecado é Deus, quem vai punir é Deus. Agora, o pecado tem consequências, né? Talvez as pessoas confundam. Mas os descendentes não tem nada a ver com o pecado praticado. É bom dar uma lida na Bíblia, né? Diz que a Bíblia é maravilhosa. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 14, versículo 12. E também, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, a Bíblia ensina para nós que as crianças, quando eu estou falando crianças, estou falando aquelas que têm a idade de ainda não ter a razão, né? Por exemplo, a Laurinha. A Laurinha fez ontem 4 aninhos. Não tem razão. Ela está ainda aprendendo, ela não tem, a idade dela ainda não tem uma noção completa das coisas, né? E essas crianças novinhas desta forma, irmãos e irmãs, curiosos, críticos, né? Essas crianças são sem pecado. E elas, se elas partem, elas entram no reino de Deus. Porque elas não têm ainda uma noção completa da vida, do pecado. Mas que chatice esses caras do como é que chama? Ficam ligando, oferecendo. Isso é o dia inteiro, gente. Isso é uma molação, né? Quando não, olha, daqui a pouco vão ligar aqui no celular. Ó. Eles ligam na casa. Se não atende, eles ligam no celular. E porque Jesus mesmo falou que nós temos que nos tornar, olha, como crianças. Não falou? Se a criança fosse pecadora, por que Jesus diria? Olha, vocês têm que se tornar como crianças, se as crianças são pecadoras. E Jesus falou isso em Mateus 18, do 1 ao 4, Mateus 19, do 13 ao 15. Nos tornar como crianças, porque as crianças não têm pecado. Paulo falou, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 9, de um tempo quando ele estava vivo, antes que o pecado entrasse na sua vida. Moisés falou de crianças que não conhecem nem o bem nem o mal. Não têm a razão, não estão na idade da razão. Por causa disso que a gente não batiza, nós cristãos verdadeiros, não batizamos criança. Ah, mas se morrer sem o batismo, morre pagão. Olha, se você for ver a origem da palavra pagão, você fala, mas como é que as pessoas misturam tudo? Não tem nada a ver com nada. A etimologia da palavra não tem nada a ver, né? Então, dá uma lidinha também
em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39. Cristo, Jesus, nasceu de uma mulher. E ele se tornou como seus irmãos em tudo. Você acha que Jesus Cristo, quando era pequenininho, não tinha birrazinha? Você acha que não? Eu quero, porque é criança, faz isso mesmo. Só que os irmãos de Jesus foram crescendo e foram se maculando. Jesus não. Jesus não assumiu porque não pecou, porque não tinha que assumir o pecado, a culpa pelo pecado. Se o pecado fosse hereditário, pensa, irmão, quando alguém falar de pecado hereditário para você, joga no sujeito. Bom, Jesus nasceu de uma mulher, então Jesus herdou os pecados de Maria? Sabe o que vão falar para você? Maria não pecou. Então a Bíblia está errada, porque Jesus disse que o único sem pecado, a Bíblia diz, através de Jesus, que o único sem pecado era ele. Foi ele. Maria era pecadora. Então quem fala de pecado, de maldição hereditária, precisa explicar se Jesus herdou ou não os pecados de Maria. Dá uma lidinha, irmão, irmã. Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao 18 e capítulo 4, versículo 15. Aí a criança vai crescendo. Vou tomar mais um golinho de chá. Aí a criança vai crescendo. E depois de um certo tempo, e isso não é regra, né? Não é regra. Não dá para dizer 12 anos, 15 anos. Não, tem criança aqui mais cedo, tem criança aqui mais tarde. A criança é atraída pelos seus próprios desejos. E ela é levada a pecar. Isso está na Bíblia, isso não estou falando nenhuma novidade, porque está escrito na Bíblia, porque o que é bíblico não é novo, e o que é novo não é bíblico. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. A partir do momento que ela é tentada a pecar e ela peca, isso acontece com todos nós. Não existe uma época, uma data, uma idade definida. A criança a partir de 15 anos, não dá para definir. Principalmente no mundo de hoje, né? Quando as crianças já nascem com dente, né? Quando eu não sou tão velho assim, mas as crianças nasciam de olhos fechados na minha época, levava aí uns dias para abrir os olhinhos assim. Hoje já nasce tudo de olhinho aberto, né? Tem criança que já nasce com dente mesmo. Né? Muda muito as coisas. Então, depois que a criança peca, ela necessita de um Salvador. Olha, por causa disso que você tem que, quando você vai numa igreja denominacional, você tem que levar o seu filho, a sua filha, para ouvir a palavra, não para ficar lá na salinha aqui, diz salinha jovem. Não, tem que ir lá, sentar do seu lado, né, e ouvir o que o pregador, se é que o pregador está pregando também, né, porque a maioria dessas igrejas aí, ó, só conversa. Mas vamos supor que ele seja sério, temente a Deus. A criança tem que ouvir a palavra, para ela saber se ela já peca, para ela buscar Cristo como o Salvador, o perdoador dela.
E se ela não peca, para ela se precatar contra o pecado. Porque antes dessa idade, as crianças são puras, sem pecado. Elas estão seguras aos olhos de Deus. Todo e qualquer homem ou mulher ou denominação que fale diferente disso que eu estou falando, não é porque eu sou dono da verdade, como alguns aí querem menosprezar o trabalho da gente, dizendo, ele acha que ele é o dono da verdade. Não, não acho nada. É óbvio que eu não sou o dono da verdade. Eu seria o mais idiota de todos os homens se pensasse o contrário. Eu prego a verdade, é diferente. Eu prego a verdade, eu não sou o dono da verdade. Então qualquer um que pregue, ou que proclame, ou que fale diferente disso que eu estou falando, não está pregando a Bíblia. Você não vai, por exemplo, encontrar no Novo Testamento, que é aquilo que nós seguimos, né? Ou não? Você segue Moisés? Eu sempre digo isso. Você segue Jesus, não é? Moisés vai te salvar? Não. Quem vai te salvar? Jesus. Perdão, irmãos. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento, por exemplo, crianças sendo batizadas. Quando você encontra uma criança, ela já era uma pessoa que pudesse crer e se arrepender. Pessoas já preparadas para o batismo. Preparada não é porque fazia um curso. Tem criança, ou melhor, tem denominação que quer fazer curso para batismo. Eu acho isso um absurdo. Não existe curso para casamento, curso para batismo. Daqui a pouco eles vão mandar a gente fazer curso para ir no banheiro. Você vai no banheiro? Ah, não. Antes tem que ir lá fazer o curso, pegar o diploma. Então, quem é que pode e deve se batizar? Aquele que sabe, né? Que já é salvo, que já é perdoado dos seus pecados e que vai continuar lutando para não pecar, mas se pecar, tem a consciência plena que tem um advogado para defendê-lo, que é Jesus Cristo. Dá uma lidinha lá, Atos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 18, versículo 8. Então, por exemplo, eu quero trazer isso aqui para você nesse finalzinho de programação, porque eu quero que você entenda. Eu quero que você tenha mais entendimento e mais conhecimento sobre a verdade. Verdade bíblica, que é a verdade que importa. Né? Existe uma doutrina da Imaculada, e não estou aqui falando mal. Se falar a verdade é falar mal, então estou falando mal. Estou trazendo informação, esclarecimento através da verdade. A doutrina quer dizer ensinamento, da Imaculada Conceição de Maria, diz o quê? Que por milagre ela nasceu sem a culpa do pecado de Adão. Isso está escrito na Bíblia. Em algum lugar da Bíblia isso está claro. Ou tem alguma referência bíblica para isso? Não. Isso foi inventado, isso é invencionice humana, para escapar da consequência que Jesus nasceu culpado de pecado. Então, se você perguntar para um padre, ou para qualquer um que siga aí a doutrina de que
da maldição hereditária, você vai, né, aquela pergunta que eu falei para você fazer. Bom, então Jesus nasceu culpado do pecado de Maria, eles vão ter que usar a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, que por milagre Maria nasceu sem pecado. E então, consequentemente, mas isso não é bíblico, gente, isso não é ensinamento, isso daí é coisa inventada. Isso inventaram para justificar algo que quando ficaram sem saída. Opa, peraí, o sujeito fez uma pergunta e não tem saída dessa daí, então nós vamos ter que inventar alguma coisa. Mas em lugar nenhum da Bíblia você não vai encontrar, e eu estou afirmando, mas eu lhe dou o direito, porque você tem, eu não posso dar aquilo que você tem, direito você tem de procurar na Bíblia e me confrontar. Ache aí alguma coisa e me confronta, biblicamente. Não com achismo, né? E nem com, porque lá o pastor, o padre, eu não quero saber. Quero saber o que está aqui. Né? Mas você não vai achar em lugar nenhum da Bíblia nem insinuação de que o nascimento de Maria foi de alguma forma, ou houve no nascimento de Maria alguma coisa fora do comum, porque um milagre é algo fora do comum, né? Jesus, sim, nasceu sem pecado, né? Para que todos os homens também nascessem sem pecado. Todos nascem sem pecado, né? Não existe o pecado herdado, hereditário. Depois, o homem pratica o pecado, mas o homem não herda o pecado. Então, a pergunta era a seguinte: as crianças nascem no pecado? Não. As crianças nascem puras, sem pecado. Depois elas vão tomando conhecimento das coisas e o pecado se torna algo viável, certo? Então o pecado é uma violação da lei de Deus. O pecado é cometido e não herdado. Tá ok? Vamos encerrando aqui, que o nosso tempo já esgotou, né? Deus querido, Pai eterno, santo e todo-poderoso, maravilhoso, bendito é o Senhor que nos ensina, né, a cada dia coisas lindas, maravilhosas. Ensinar é esclarecer, né? Primeiro a gente aprende, depois a gente ensina. Porque aquilo que se aprendeu só tem valor quando passa a ser de conhecimento de outras pessoas. Louvado seja o Senhor que todos os dias nos ensina. E o Senhor pode nos ensinar, porque isso tudo veio dele. Ele não aprendeu isso, isso veio dele. A própria sabedoria, diz a Bíblia, pede conselhos ao nosso Senhor. Louvado, glorificado e exaltado é esse Deus maravilhoso e poderoso. Aliás, o único Deus que existe. Bendito és tu, cuida de nós, Pai. Livra-nos, Senhor, do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Fica conosco. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, único, pessoal, universal, intransferível, Jesus Cristo. Amém.